O Bahia Recorre está de volta falando de um crime que até agora é um mistério. 3 jovens foram encontrados mortos com os corpos carbonizados dentro de um carro na região metropolitana de Salvador. Em Lauro de Freitas, onde os rapazes moravam, ninguém quer falar sobre assuntos, mas vizinhos dizem que as vítimas eram inocentes. No escritório de contabilidade, onde Rodrigo Bonfim França trabalhava junto com a mãe, portas fechadas. No prédio onde Adeilton Sena dos Santos morava com a esposa e a filha de 1 ano, ninguém quis dar entrevistas. O medo calou os vizinhos. Foi nesse local, no centro comercial de Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, que os jovens participavam de um churrasco. Segundo testemunhas, Adeilton era considerado uma pessoa dedicada ao trabalho. No dia, estava com os vizinhos, quando chegou Rodrigo, conhecido dos moradores, e um outro rapaz, identificado apenas como André Luiz. Não demorou muito e, ainda de acordo com pessoas que estavam no local, 6 homens apareceram, dizendo ser policiais. Eles algemaram os 3 rapazes antes de levá-los embora. Disseram aos familiares que procurassem a delegacia. Momentos depois, ligaram, pedindo um resgate que variou entre 40 e 60 mil reais. Logo depois, este carro foi incendiado com os 3 jovens dentro do porta-malas. O veículo, encontrado em Candeias, também na região metropolitana, era de André Luiz, uma das vítimas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Lauro de Freitas, com a ajuda de agentes da Delegacia de Homicídios. O delegado que apura o caso em Lauro de Freitas não foi encontrado para falar das investigações. E outros 3 corpos carbonizados foram encontrados em 2 pontos diferentes de Salvador hoje de manhã. Todas as vítimas são do sexo masculino. Um dos corpos foi encontrado neste aterro sanitário que fica numa das margens da BA-526, a rodovia Cia Aeroporto. Segundo moradores da região, a vítima, um homem ainda não identificado, levou pelo menos 10 tiros antes de ter o corpo carbonizado. Ele teria sido levado até o local numa caminhonete ontem à noite. Outros 2 corpos foram encontrados neste matagal, que fica na região conhecida como Pisca-Pisca, no bairro de Pirajá. As vítimas, 2 rapazes aparentando 20 anos de idade, também não foram identificadas. A delegacia de São Caetano investiga o caso. Morreu hoje uma das vítimas de uma explosão em uma fábrica no Largo do Retiro, em Salvador. O acidente aconteceu na tarde de ontem em um galpão de equipamentos para a construção civil. Joelmo Soares de Jesus, de 28 anos, estava com outros 2 homens quando um dos operários teria acendido um cigarro perto de material inflamável. Ele estava em coma induzido e não resistiu aos ferimentos. As outras vítimas da explosão não correm risco de morte. Edinaldo Costa, de 61 anos, continua internado em estado grave no HGE com queimaduras pelo corpo. A terceira vítima, Édipo de Assis, recebeu alta e passa bem. Combate ao tráfico. Um homem foi preso com drogas no bairro da Mata Escura, em Salvador, depois de uma denúncia anônima. Segundo a polícia, o acusado trabalhava para um perigoso traficante da região. Ismael Ferreira dos Santos, o Nino, de 27 anos, foi preso com cerca de 430 pedras de cocaína, 34 pedras de crack de diversos tamanhos, além de um carregador da pistola .40, de uso exclusivo da polícia. O acusado negou que a droga fosse dele. Na hora do pinote jogar, eu com medo, eu fui escondido, velho. Quem foi que jogou essa droga lá? Você não conheço, não. Pô. Tava deitado, minha mãe que me chamou na hora da correria, eu vi o saco no meio do quintal, eu peguei para esconder com medo. Os investigadores chegaram até a casa de Ismael, no bairro da Engomadeira, numa região conhecida como Babilônia, após uma denúncia anônima. A droga foi encontrada dentro do colchão do acusado. Segundo informações da polícia, ele seria integrante da quadrilha do traficante Sassá, que está sendo procurado. A gente não tem ainda como fornecer nomes nem dados mais concretos, porque para não atrapalhar as investigações, né? Mas as denúncias é que ele realmente faz parte de uma quadrilha que está aterrorizando aquele bairro lá. A Polícia Militar realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no norte do estado. 30 mil pés de maconha foram localizados em um sítio próximo do município de Casanova, a 570 quilômetros de Salvador. Toda a droga foi incinerada. No local, a polícia encontrou 6 acampamentos, mas ninguém foi preso. E agora, economia. O governo do estado anunciou que vai bloquear R$1 bilhão do orçamento previsto para este ano. A medida foi anunciada hoje pela Secretaria da Fazenda e seria um reflexo do corte de despesas promovido pelo governo federal.
Segundo o secretário Carlos Martins, o bloqueio vai afetar novos investimentos, mas as obras do PAC e da Copa do Mundo estão mantidas. Novos concursos públicos também estão suspensos até o fim deste semestre. Agora o assunto é o futebol e a gente fala de Copa do Brasil, principalmente para a dupla Bavi. O Vitória está em João Pessoa para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Já o Bahia encara o São Domingos em Aracaju, no estádio Batistão. E na última vez que a dupla Bavi encarou adversários paraibanos e sergipanos, a recordação foi boa. Em 2008, no ano em que voltava à primeira divisão, o Vitória foi até a Paraíba encarar o Souza. Marquinhos colocou o Leão na frente. Paulinho empatou quase no fim do primeiro tempo. Mas na etapa final só deu a equipe baiana, com Jackson, Moré, se lembram dele? Guardem esse nome. E Michel. A goleada por 4-1 garantiu antecipadamente a classificação do time baiano para a segunda fase da Copa do Brasil. Na última vez que o Bahia encarou um adversário sergipano em estreia na Copa do Brasil foi em 2007. O tricolor pegou o Itabaiana. Os donos da casa saíram na frente com o Osnir. Aí Fábio Saci empatou aos 40 minutos. No segundo tempo, Moré, olha ele de novo, antes de ir para o Vitória em 2008, garantiu o triunfo da equipe baiana longe de Salvador. 2-1 Bahia. E apesar da noite de hoje ser de Copa do Brasil, Salvador já vive o clima do segundo Bavi do ano, que vai ser no domingo. E para a segurança dos torcedores, a Polícia Militar colocou um efetivo com mais de 800 homens. No quartel dos aflitos, representantes das polícias civil e militar, torcidas organizadas e da Trans Salvador se reuniram para definir o esquema para o próximo domingo, no estádio de Pituaçu. Ao todo, 840 homens vão fazer a segurança do estádio e proximidades. A parte interna do estádio, externa, nas estações de transbordo e todos aqueles locais onde estatisticamente, historicamente, houveram conflitos. Para evitar confusão entre as torcidas organizadas, a polícia vai supervisionar a chegada e a saída dos torcedores no estádio. Portões leste 1 e 2 para torcedores com a camisa do Vitória e os outros portões para os torcedores com a camisa do Bahia. Não será permitida a passagem de um torcedor com camisa para a ala de torcida diferente, bem como a torcida visitante, no caso a torcida do Vitória, todas as torcidas do Vitória sairão 20 minutos após o término da partida. O assunto agora é Copa do Mundo. O governo federal disponibilizou uma verba especial, Marcos, para investimentos nas cidades sedes da competição. E Salvador, claro, é uma das beneficiadas. O assunto é tema do comentário de hoje de Raimundo Varela. Boa noite, Varela. Boa noite, Marcos. Boa noite, Bahia. A Bahia e a Copa de 2014 parecia uma coisa difícil de acontecer. Mas o tempo, que é o senhor da razão, a cada dia a coisa vai ficando mais possível. Hoje, em Brasília, a presidente Dilma assinou, através da grana do PAC, 28 bilhões, dinheiro destinado às capitais que vão sediar Copa das Confederações e a Copa 2014. Lá estavam, inclusive, o prefeito João Henrique e o governador Jacques Wagner, para a assinatura disso. A Fonte Nova foi o primeiro grande passo. Aliás, é o estádio com as suas obras mais adiantadas do país. Compromisso firmado pelo governo Wagner. A Fonte Nova ficará pronta antes de 2013 para este grande evento. Onde está o entrave de Salvador, maior? A mobilidade urbana. E essa grana que vem de Brasília agora, ela vai para o BRT. O povo precisa saber o que é o BRT. É um transporte grande, um ônibus gigante sobre rodas, nada sobre trilho, ligando Lauro de Freitas ao centro de Salvador. Quer dizer, você virar para a Copa do jogo na Bahia, você vai saltar no aeroporto com a pista já duplicada, que esse aeroporto está pequeno, vai entrar no BRT e vai cair dentro da Arena Fonte Nova. Me parece que agora é para valer. Esse projeto BRT já está com o CETEP já há uns 10 anos. Finalmente vai ter que sair do papel.
O grande problema é o nosso metrô, que é o menor metrô do mundo. Metrô abstrato. Esse metrô você vai ter que pegar um ônibus para pegar um metrô, depois descer do metrô para pegar outro ônibus para chegar em casa. 6 quilômetros de metrô. Metrô liga nada a lugar nenhum. Carolina Lima. Acidente na Baía de Todos os Santos. O ferryboat bateu quando ia atracar no terminal de São Joaquim, em Salvador. O carro em que estava o delegado José Magalhães, que trabalha na ilha de Taparica, caiu no mar, Marcos. Ele e outras 2 pessoas tiveram que ser resgatados e, segundo os testemunhas, Carol, a embarcação estaria em alta velocidade. O acidente aconteceu por volta das 4 horas da tarde. O ferryboat Ana Nery vinha da ilha de Taparica, estava prestes a atracar quando bateu no terminal em Salvador. O veículo da frente caiu na água. Este homem recebeu um telefonema da sogra. Ela estava dentro da embarcação muito assustada e pediu para ele ir buscá-la. Disse que bateu várias batidas de carro, algumas pessoas se machucaram, somente isso. E me disseram assim que o carro era, acho que, de um delegado lá da ilha. E caiu no mar? E caiu no mar esse carro. Ela viu o carro caindo? Viu caindo. Viu caindo, né? Pularam 2 marinheiros para tirar ele, aí tiraram ele de lá e o carro está lá. Foi um desespero, né? Ah, foi. O ferry retornou para a ilha de Taparica porque não pôde atracar com o veículo submerso. Foi preciso um guincho para retirar o carro da água. E agora a gente volta a falar sobre esse assunto com a repórter Léo Rodrigues, ao vivo, ela que está no terminal de São Joaquim. Boa noite, Léo. Qual é a explicação da empresa responsável pela administração do ferry para esse acidente? Boa noite, Carol. Boa noite, Marcos. Olha só, a TWB, empresa que administra o sistema ferryboat, ainda está apurando. Alguns passageiros chegaram a dizer que o ferry estava em alta velocidade. Durante a manobra de atracação, quando encostou no terminal, o veículo pegou impulso e caiu na água. Não chegou a ser exatamente uma batida, foi ao encostar no terminal. Mas isso ainda vai ser apurado. E sobre este assunto eu converso com Jaime Rangel, que é diretor da TWB. Boa noite. Essas informações vão ser apuradas, mas o senhor também já levantou de que houve um pouco de imprudência por parte dos condutores do veículo. Não, eu não disse isso. Eu disse a você que era uma hipótese, que poderia ter ocorrido isso. E se ocorrer isso, nós estamos com inquérito administrativo, já sendo em processo de operação, e se realmente foi isso, nós vamos punir o responsável. Mas o senhor me informou que o veículo, havia pessoas dentro do veículo, que não é recomendado, e que o veículo estava sem o freio de mão, o que inclusive seria uma imprudência. O senhor falou isso para mim? Exatamente. Não, eu falo com relação ao meu comandante, que eu não sei se realmente ele vinha em velocidade ou não. Nós vamos averiguar e vamos buscar testemunha. E segundo, não é permitido pela Capitania